Pessoal, hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. Eu estou aqui com a Júlia Viscardi, que é uma parceira nossa do Espaço Alma Atma, e nós vamos fazer muita consciência, trazendo informações terapêuticas, tanto da parte psicológica quanto das terapias integrativas, com o intuito da gente perceber se nós estamos numa relação abusiva e como se libertar dessa situação. Meu nome é Maicon Ribeiro, sou psicólogo e terapeuta integrativo e gestor do Instituto Alma Atma, e hoje nós vamos expandir a nossa consciência. Júlia, seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, Maicon. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, trazendo mais consciência, expandindo também, compartilhando os nossos pontos de vista e levando isso para as pessoas. Júlia, para a gente poder começar a trazer essa temática, o que você sente sobre as relações? Porque se a gente vai falar sobre relações tóxicas, o que seria de fato uma relação saudável, no seu ponto de vista? O relacionamento saudável é aquele que existe comunicação, existe uma transparência, existe verdade. Então, a partir do momento que eu me comunico com o meu parceiro, com a minha parceira, e eu expresso também os meus sentimentos, as minhas emoções, o outro passa a entender o que está acontecendo com a gente e pode lidar melhor com a situação. Então, precisa ter transparência, A gente precisa também se colocar num espaço de humildade, de fragilidade, para o outro conseguir enxergar os nossos pontos, e onde que um pode ajudar o outro, onde que a gente pode levar uma consciência para o parceiro e ajudar ele com as questões dele e ele com as nossas também. Show! A gente pode pensar assim, Júlia, que relacionamento é sempre uma parceria, que eu estou me juntando com uma outra pessoa, não por obrigação. Nós temos as crenças coletivas de que nós temos que ter um parceiro ou uma parceira, que sozinho muitas vezes a gente não vai ser feliz, e a intenção é a gente começar a perceber que esse espaço ele é total escolha para a gente poder complementar a nossa vida. Então não vai estar completando, mas complementando para que a gente possa ser mais feliz, ter momentos agradáveis com uma outra pessoa. E a gente tem sempre uma fala de que nós somos mandalas, Que eu sou uma mandala, eu sou um conjunto de informações e a outra pessoa também é esse conjunto de informações. Quando nós nos unimos, nós vamos adaptar todas essas informações. E é importante como que a gente observa se está em permissão, se não está. E isso é o que vai fazer um relacionamento ser saudável ou não, a adaptação. Hoje, o que você percebe que existe de maior dificuldade dentro das relações para que elas sejam saudáveis? O que eu percebo é a questão da comunicação, As pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, de se colocar na sua fragilidade, de se expressar para o outro, Ou até colocar limites. Porque você precisa impor regras, O relacionamento é como se fosse uma empresa, Vamos pensar como se fosse uma empresa, então tem que ter regras, não que precisem ser regras rígidas, Mas que limitam até onde é o seu ponto, até onde você gosta que a pessoa faça certas coisas ou não, o que te desagrada, o que te agrada. Então, além de ser sobre você, também é sobre o outro. E com isso, um vai trazendo consciência para o outro e a gente vai se vendo no outro também. Muitas vezes as nossas questões, a gente passa a enxergar no outro. O outro funciona como um espelho. Então, tudo que eu vejo no outro, tem que verificar se aquilo também não tem em mim. Então, eu estou criticando o outro, mas será que essa crítica também, será que isso não está dentro de mim também? Aquilo que eu estou falando do outro? É mais sobre mim ou sobre o outro? Então, entrar nesse espaço de se observar também e aprender a se comunicar. Então, falta muito comunicação. A questão da comunicação não violenta, De expressar para o outro o que você sente ao invés de apontar os defeitos, Mas falar mais, olha, quando você age dessa forma, eu não me sinto confortável, me traz certas lembranças, certos pensamentos. Não ficar toda hora criticando e apontando os defeitos. Então, a comunicação é algo que precisa ser ajustado, melhorado e até saber como se expressar,
E até você trazendo isso, a gente pode pensar que, como nós herdamos muitas coisas dos nossos ancestrais, a forma como os nossos pais se tratavam, muito provavelmente é a informação que a gente tem registrado e vai reproduzir. Então, se eu tive uma mãe, se eu tive um pai que brigavam demais entre si, eram desrespeitosos, isso acaba sendo reproduzido para nós também, e a intenção das terapias é a gente modificar esse padrão, tendo o que a gente chama de inteligência emocional. Então eu saio de padrões automáticos e começo a perceber o que realmente funciona dentro do relacionamento para mim e para outra pessoa, não falando pela outra pessoa, né, mas o que funciona para mim e se dá certo para outra pessoa também. Uma coisa que você falou, Júlia, relacionamento é sobre consciência, e o quanto nós estamos definindo que relacionamento é para poder ter mais dinheiro, ter mais segurança, ter mais estabilidade. Isso também funciona porque a gente precisa de alguma forma estar com outra pessoa em uma ressonância bacana para que os dois se sintam bem, mas nunca é sobre completar, sobre dar conhecimento e consciência. E hoje, que dica que você daria para quem está assistindo o programa para que consiga ser mais transparente com a pessoa que está do lado e criar mais consciência dentro do relacionamento? Para ser verdadeiro consigo mesmo, né? Porque se eu não sou verdadeiro comigo, se eu não olho as minhas questões, como que eu vou conseguir ser transparente com o outro? Então, é uma prática, é um exercício que vai exigir um pouco de esforço, né? Então, preciso olhar para as minhas questões e pensar como também foi, né, a questão do pai, mãe, como era o relacionamento do meu pai e da minha mãe, será que eu estou reproduzindo alguma coisa no meu relacionamento ou até no meu dia a dia, e começar a ter mais consciência disso e através disso também buscar uma terapia, buscar uma ajuda, porque o autoconhecimento ele liberta. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem eu sou, melhor eu lido com o outro e comigo mesmo também. Então, eu não fico projetando tantas minhas coisas no outro. Sim, e a gente já até começa a desenrolar um pouco mais a temática, Júlia, no sentido de que se nós estamos falando que nós aprendemos coisas com os nossos antepassados, nós não estamos falando só dos pais, mas de toda a sociedade, desses espaços até religiosos, né, que a gente vai aprendendo como que o homem deve tratar a mulher, como que a mulher deve tratar o homem, e a gente vai moldando a nossa mente a forma como a gente trata o outro através desses espaços. Será que nós estamos tratando da melhor forma possível? Da forma mais educada, da forma mais gentil? Relacionamento, isso pode ser para qualquer área, pode ser afetiva, pode ser trabalho, pode ser uma sociedade. É importante que a gente tenha consciência daquilo que a gente fala e do que a gente faz. E se a gente também está sendo coerente, né? Pelo que eu entendi da tua fala, é muito da ordem da coragem, de você ter coragem para trazer essa fala e o outro ter escuta. E você percebe que existe dificuldade nessa escuta, às vezes nos relacionamentos, pessoal que faz a sessão com você, qual que geralmente é a maior demanda, queixa que o pessoal traz? É a questão de parar para ouvir o outro também, né? Não só no falar, mas no ouvir, porque geralmente as pessoas entram muito nesse espaço de julgar, criticar, apontar os defeitos e não olha o relacionamento como essa questão da união, de um todo, né? Porque se isso está refletindo, qual é a questão que eu preciso olhar, qual que é a questão que eu preciso perceber ali da dinâmica que está faltando no relacionamento, seja com marido, com filho, com mãe, com pai, né? Que eu estou precisando dar atenção, que eu não estou conseguindo ter essa consciência? Talvez está faltando a escuta, está faltando a transparência, ou até estar excedendo, né? Tá dando demais, né? Como a gente tem esse equilíbrio de troca, que a gente até fala na constelação, né? Das leis do amor. Então, precisa estar equilibrado também esse relacionamento. Será que eu tô doando demais? Será que eu tô recebendo demais? Como que tá essa troca? Sim, e o bom, pessoal, é que quando a gente entra dentro do espaço das terapias, que nem a Júlia está comentando, a gente tem a chance de observar quantos ganchos emocionais nós temos, porque até hoje o programa tem a intenção de ser um pouquinho mais forte no sentido psicológico, de puxar bastante consciência, e o quanto nós achamos, mas que na verdade nós ainda somos crianças em aprendizado de todas as formas, seja psicológico, até energético, espiritual, e as terapias ajudam
ajuda a ter esse amadurecimento, né? Júlia, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente vai voltar a falar mais sobre relacionamentos abusivos, a gente vai de fato começar a levantar a consciência sobre se nós estamos ou não em relacionamentos que são expansivos para nós. Fique aí mais um pouquinho. Se você se sente ansioso, precisando de foco, de concentração, e não consegue nesse momento relaxar o suficiente, meu nome é Fernanda Xavier, eu sou terapeuta e facilitadora de barras de Axis, uma técnica de reprogramação mental. Através das barras de Axis é possível trazer clareza, melhorar seu sono e relaxar a sua mente. Agende sua sessão ou tire dúvidas através do meu Instagram. Muito bem, pessoal, nós voltamos agora para falar um pouquinho mais sobre relacionamentos abusivos. Estou aqui com a parceira Júlia Viscardi, que é terapeuta integrativa, nutricionista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode se libertar de relacionamentos tóxicos. Júlia, trazendo um pouco mais de consciência sobre relacionamentos abusivos, então nós definimos o que são relações, como que a gente pode começar a se comportar um pouquinho mais de uma forma em permissão e agradável, e o que você percebe agora que de fato é uma relação abusiva, para a gente poder começar a entrar nessa temática. Quando o outro não está respeitando o meu espaço, ou quando está ficando muito pesado para mim, ou quando eu estou me limitando, deixando de fazer coisas pelo outro, né? Ou só vou se o outro for, só faço se o outro fizer. A gente tem que começar a observar. Tem que entrar nesse espaço de observação, de gerar consciência e perceber. Estou me limitando por causa da pessoa. O que eu posso fazer para ter o meu espaço? Ou para impor os meus limites também? Ou eu estou sempre sendo a errada da relação? Na conversa, toda vez que eu tento conversar, dialogar com a pessoa, a culpa sempre está do meu lado. Não existe um equilíbrio, não existe essa troca, né? Então a culpa, eu tô sempre me sentindo coagida, culpada, como se todas as questões da relação fosse da minha responsabilidade. Então é observar esse espaço. O outro tá só me criticando, não me faz um elogio, não faz coisas que me ajudam a sair talvez desse estado que ele tá trazendo para mim. Então é observar, estou sendo sempre errada da relação, estou sendo reprimida, a pessoa critica, não deixa usar certo tipo de roupa, pede às vezes para tirar um batom, no caso do relacionamento entre o homem e uma mulher, ou pede para colocar roupas mais compridas, não usar roupas curtas, reclama do jeito às vezes que você até sai do carro, das pequenas coisas às vezes que você faz, do jeito que você lava a louça. Então assim, tem que ficar atento, porque às vezes são detalhes tão pequenos que no dia a dia a gente não vai percebendo, a gente vai deixando passar e acha que é até implicância da pessoa, né? Falar, a pessoa é assim mesmo. E aí a gente vai cada vez mais se diminuindo e colocando num espaço que não é nosso, um espaço que ao invés de expandir, a gente se diminui para caber no espaço da pessoa, para a gente não, vamos dizer, não enxergar isso tudo, né? Não enxergar a situação que a gente está passando. Então, tomar bastante cuidado, porque geralmente a gente entra num espaço de ser manipulado, manipulada. Então, observar as minhas ideias, como que estão. Será seguindo os meus princípios, ou eu estou sempre fazendo o que o outro quer? Eu estou sempre me colocando no espaço do outro, o pensamento do outro passa a ser o meu também. Então tá observando essas questões, que são coisas às vezes que no dia a dia a gente vai se diminuindo tanto que a gente não percebe o quanto a gente está deixando de ser quem a gente realmente é.
Esse espaço de manipulação é muito forte, né, Júlia? Porque se a gente for parar para observar, muitas vezes como você colocou, a gente quer satisfazer o outro e observa e fala assim, mas então ele é assim, eu vou aceitar ele dessa forma. E pessoal, o que a gente está falando aqui hoje é sobre empoderar-se, é não aceitar menos do que aquilo que a gente acha que realmente faz sentido para a nossa vida, e não diz respeito a ser arrogante de menosprezar alguém, mas da gente saber dar limite, da gente conseguir colocar as nossas vontades e desejos para o nosso parceiro e parceira. E assim como a Júlia comentou, não é só sobre um relacionamento heteroafetivo. Pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres. O importante é nós estarmos nos relacionando de uma forma harmoniosa e respeitosa. E o quanto ainda vem de crença, né, Júlia, no sentido de que a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assim. E aí nós vamos reproduzindo esses comportamentos e isso afeta a nossa relação. E o que você percebe dentro desse espaço de relação tóxica? Então, você falou sobre a manipulação, que seria uma forma da gente começar a se libertar disso. Então vamos pensar, uma mulher, pode ser uma mulher ou um homem, mas uma mulher chegou até o consultório, disse que está passando por um relacionamento abusivo e ela não sabe como se soltar disso, se fica, se separa. Como que você geralmente conduz uma sessão com a pessoa? Na sessão trabalho bastante essa questão do empoderamento e do autoconhecimento, porque muitas vezes o que acontece? Eu até pergunto para a pessoa, quais as coisas você gosta de fazer? E aí é um momento que a pessoa até se emociona porque ela já não lembra mais do que ela gosta de fazer. Então ela se esqueceu, vamos dizer assim, se deixou de lado para viver em função do outro. Então ela não sabe mais do que ela tem prazer, ela não sabe mais viver na sua essência em si e buscar o prazer para si própria, né? Ter a sua felicidade. Porque independente do outro, você tem que ser feliz, para depois você se unir com o outro, né? O outro não está aí para te trazer a felicidade em si, mas essa felicidade já tem que habitar em você. Para quando você conhecer alguém, isso transbordar, né? Você ser mais feliz ainda. Então, a gente resgata bastante essas questões de se conhecer, de saber o que gosta de fazer, de resgatar a essência da pessoa e empoderar ela de uma forma que ela veja que a vida dela pode ser boa sozinha também. Então, se observar, né? Ver quais as questões que precisam ser ajustadas e trabalhadas para que a pessoa tenha força para decidir se ela vai continuar mantendo esse tipo de relacionamento ou se ela vai sair. E muitas vezes a pessoa, ela já se apagou tanto que ela não consegue mais se ver sozinha, né? Que na constelação familiar, inclusive nós estamos aqui com os bonecos de ação que a gente utiliza na sessão, nós falamos que a pessoa está numa posição de criança, que muitas vezes coloca o parceiro ou a parceira nessa função de pai, e dentro da função de quem é maior acaba havendo, querendo ou não, uma manipulação, né? E a pessoa não se enxerga tão grande o suficiente que consegue soltar desse relacionamento. E você utiliza também a constelação familiar, né? Isso, através da constelação nós conseguimos dissociar, né, as questões que estão no mental, e aí a pessoa começa a observar a dinâmica que está acontecendo ali com ela, no relacionamento, os padrões de repetição, né, que muitas vezes vem aí da família, né? Então, às vezes ela está reproduzindo um relacionamento que existia entre o pai e a mãe dela, né, entre os avós, e aí ela consegue observar e ressignificar isso, né? No meu caso também, a minha primeira sessão de constelação, eu consegui enxergar muitas questões que estavam relacionadas ao meu pai. Eu passei por um relacionamento abusivo também, e eu vi o quanto eu estava projetando as questões do meu pai nesse relacionamento, e estava repetindo alguns padrões, e até buscando o meu pai ali naquele relacionamento. Então a constelação para mim foi uma experiência muito incrível, porque ela me trouxe essa consciência, essa visão de que eu estava buscando no relacionamento esse amor do meu pai, né? O carinho, esse afeto, e o quanto eu precisava buscar isso em mim, o meu amor próprio.
precisava resgatar isso. E aí foi através desse resgate que eu comecei a buscar as terapias e até partir aí para os cursos, né, e ser consteladora, Theta Healer, e trazer essa consciência para as pessoas do quanto é importante se conhecer e amar a si mesmo. Que lindo, Júlia. E se você pudesse trazer uma mensagem de quem era a Júlia antes das terapias e agora, depois de todo esse processo, porque, pessoal, só para poder complementar, a Júlia, ela fez as formações com o nosso espaço, hoje é uma terapeuta que atua com a gente e eu, particularmente, presenciei todo esse processo de transformação dela e se você sentir de compartilhar. Bom, eu era uma pessoa bem insegura, né? Vivia esse relacionamento abusivo e depois disso tive um despertar, então aí foi quando eu comecei a buscar mais autoconhecimento e eu tinha essa questão da insegurança, de estar sempre projetando os meus desejos, os meus anseios em outras pessoas, então eu consigo enxergar em mim esse empoderamento, né? Essa força, a questão do amor próprio, que é uma coisa que eu tive que trabalhar dia após dia, entender quem eu realmente era, me desvincular tanto dessa questão de me importar em agradar os outros. E teve uma frase que me marcou muito até nos cursos, que você falou, está disposta para fazer o que você quer, para ser quem você realmente é, e mesmo assim ter que desagradar os outros. E isso veio muito forte, porque eu acho que todo momento nós estamos tentando agradar alguém ou fazer algo por alguém, esquecemos de nós mesmos. Então, quanto a gente deixa de ser quem a gente é para agradar o outro, para ser uma pessoa boazinha, né? E tá ali sempre servindo. Não que a gente tenha que entrar nesse espaço de não ter humildade, né? Não é essa questão, mas de ser quem nós realmente somos, em verdade, a transparência, né? Que é uma coisa que eu carrego muito comigo, ser transparente comigo e com as outras pessoas. Então, acho que tudo a gente pode falar para o outro de uma forma amorosa, impondo os nossos limites, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa ali que você está se sentindo pesado, que você não está se sentindo confortável e está fazendo só para agradar o outro, mas não era da tua vontade. Então, quanto é importante aprender a se conhecer, a se ouvir, a expandir, não entrar tanto em julgamento consigo e com os outros, diminuir um pouco as expectativas. Então, acho que é muita transformação, na verdade. Se eu for ficar falando aqui, a gente vai o programa inteiro. Mas eu percebo muito essa questão de me conhecer mesmo, de ser quem eu sou, que foi uma coisa muito importante para o meu processo. Gratidão, Júlia. E a gente tem o costume de falar no nosso espaço que quando a gente cria a nossa realidade, a gente está preparado para poder ajudar outras pessoas. Então, convido a quem sentir também de ter essa transformação, passar por uma sessão de autoconhecimento, conhecer a constelação familiar, o Theta Healing, as técnicas que nós temos e com certeza vai fazer uma expansão de consciência na vida de todos. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos para falar mais sobre relacionamentos. Se você se sente ansioso, precisando de foco, de concentração e não consegue nesse momento relaxar o suficiente, meu nome é Fernanda Xavier, eu sou terapeuta e facilitadora de barras de Axis, uma técnica de reprogramação mental. Através das barras de Axis é possível trazer clareza, melhorar seu sono e relaxar a sua mente. Agende sua sessão ou tire dúvidas através do meu Instagram.
nós voltamos com o nosso programa Se Desperta, hoje falando sobre relações tóxicas e como se libertar desses padrões de comportamento. Júlia, como que você percebe que a gente pode começar de fato a colocar tudo que nós falamos hoje no programa em ação? Então imagina uma pessoa que foi no teu consultório, passou por uma sessão contigo. Qual é a recomendação para ela colocar isso em prática? Quais são os primeiros passos, por exemplo? Ela precisa se comunicar, né? Primeiro, ela tem que estar disposta a fazer o que ela se propôs ali, né? No fechamento, né? Um exemplo, ela se propôs a fazer mais coisas que ela gosta. Então, isso vai trazendo mais força para ela ver o quanto ela tem o próprio poder para se libertar desse relacionamento. Então, a partir daí, o que ela vai fazer? Talvez sair mais com as amigas, fazer mais coisas para si, sair sozinha e colocar limites, estabelecer limites na relação. E eu só queria também deixar uma coisa aqui mais clara, que o relacionamento abusivo, ele não é só aquele que existe agressão física, ele pode existir também um abuso financeiro e um abuso emocional. Então, para ficarmos atentos, né, atentes com essas questões também, observar até onde a pessoa está invadindo o nosso espaço e a gente vai se sentindo desconfortável. Mas para colocar limites, então, a solução para sair desse relacionamento é o autoconhecimento e a ação. O que eu posso fazer a partir dessas conclusões que eu cheguei? Cuidar mais de mim, me colocar em primeiro lugar. Então, estabelecer algumas regras, não só para o outro, mas para mim também. Isso. E até também a gente pensando no processo terapêutico, como eu faço isso, você acaba gerando, tendo ensinamento dentro do consultório. Então a gente, por exemplo, com os bonecos da constelação familiar, a gente consegue fazer alguns movimentos que o cliente vai até, por exemplo, o namorado, a namorada, fala algo que às vezes não consegue ali no dia a dia, que em consultório consegue depois transmitir esse conhecimento, essa ação para o dia a dia também. Então a gente tem um treino de habilidade, né? Isso. E com relação à constelação, para a gente poder fechar então o nosso programa, o que você gostaria de trazer de mensagem para quem está passando por um relacionamento abusivo, mas também, depois se você sentir, para quem está abusando de uma outra pessoa e muitas vezes não percebe? O que você diria? Bom, para quem está passando por um relacionamento abusivo, minha mensagem é que você olhe mais para si, que você se coloque em primeiro lugar, né? Se priorize. Então, entre nesse espaço de ver o quanto você é importante para você. E para quem está sendo abusivo, é para olhar um pouquinho mais para o outro, ter mais empatia, observar mais. Será que eu não estou exigindo muito da outra pessoa, talvez até de mim? Buscar também um acompanhamento para tratar essas questões que muitas vezes vêm de certos padrões repetitivos e de coisas que a gente já passou na nossa vida. Então, se tratar, se cuidar, buscar uma terapia, para os dois casos, né? Perfeito. Inclusive para quem também está na dinâmica de ser abusador, né? Isso. Então eu vou trazer uma mensagem com relação ao abusador, e aí nós encerramos o nosso programa, que a chave é sempre o nosso autoconhecimento. Muitas vezes nós somos abusadores também, tomar muito cuidado com essa fala no sentido de não justificar, mas porque nós temos padrões inconscientes que nós trazemos desses familiares, de toda a nossa estrutura que nós já comentamos no programa hoje. E a intenção do programa é que a gente comece a se despertar para que a gente saia de uma realidade de dor e sofrimento e a gente consiga ser pessoas mais amorosas, mais fraternas, mais bondosas, seja com a pessoa que está do nosso lado e seja com todas que estão convivendo com a gente, tornar um planeta um lugar melhor para a gente poder habitar, né, Júlia? Gratidão a todos que acompanharam o programa, que a gente possa ter muitas consciências e se despertar.